Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou falar para vocês o que é interessante, né, de fazer depois dessa prova do Enem. É legal eu planejar os meus estudos, focar nesse ano para o Enem 2021, ou é interessante eu esperar os resultados? Qual estratégia vocês acham melhor? Depois da vinheta a gente conversa e eu comento mais ou menos também uma coisa interessante sobre a TRI desse ano. Será que ela vai cair? E aí, gente, o que vocês acham? Depois da vinheta a gente conversa, se inscreve no canal, o canal tem muita coisa, tem Mad Vlog, o canal tem reação às notas, quando sair a minha eu vou reagir também, eu sempre falo isso daí nos vídeos pra vocês. Então se inscreve aí, gente, depois da vinheta a gente conversa. Gente, eu já tive dos dois lados, né? Eu já tive do lado das pessoas que deixaram para planejar os estudos já assim que acabou a prova. Eu lembro que teve um ano que eu já comecei direto já, tipo, eu nem tive férias. E eu também já fui daqueles que esperaram um tempinho até eu começar a planejar, me organizar, se eu não conseguisse passar. E assim, foi basicamente o que aconteceu nesse meu último ano. Eu meio que segurei o primeiro semestre quase todo e eu não fiz nada, assim, eu dei uma relaxada, descansada. E depois que eu comecei a estudar gradualmente, porque eu vi que não ia dar, e foi aí que acabou que eu passei, né? Então, assim, bom, vamos lá. O que eu acho que é interessante de vocês fazer agora depois dessa prova do Enem? Primeiro, para quem já está calejado, né, gente? Para quem já está há algum tempo já prestando vestibular, o que eu acharia interessante de fazer é que vocês dessem uma descansada agora. Se você acha que foi razoável na prova, tudo, se você acha que mesmo que no sacrifício dá para conseguir alguma coisa, dá uma relaxada, fica de boas, espera sair os resultados, porque, gente, vocês que já estão calejados, já estão há algum tempo estudando para o vestibular, que já são assim, já são concurseiros já na veia. Para vocês, é muito mais fácil pegar o barco andando do que começar do nada, assim, do que ter que começar o ano inteiro. Então, gente, dá uma descansada porque vocês estão muito calejados. Eu fiz isso daí, eu falei, meu, mas será que eu não vou perder isso, aquilo, tal? Mas quando eu retomei na metade do semestre, né, eu já meio que retomei mesmo para resolver questões, para parar aresta em algumas coisas. Então eu já estava muito saturado e, meu, quando você força muito e você já tá num nível de saturação muito grande, é meio que inútil, assim, você fazer isso. Então é muito legal para vocês que já estão há algum tempo prestando e já tem base de tudo, já tem um aprofundamento também, só precisa parar as arestas, dá uma relaxada, espera sair o resultado e dependendo desse desempenho aí, se não der de fato, né, aí vocês já começam a retomar as coisas gradualmente, porque, meu, é só lapidar algumas coisas. E se vocês forem fazer isso, quando vocês forem retomar, se realmente não deu, assim, não chegou o resultado e vocês acham que não vai dar, o negócio é vocês fazerem um planejamento mais inteligente. Eu, assim, tava errando muito nos meus planejamentos e no meu último ano, o que eu tava fazendo? Eu tava só parando as arestas. Eu fazia a prova para relembrar um monte de coisa que eu já tinha estudado ao longo desse tempo que eu presto o vestibular. E além de fazer essas provas, eu fazia também questões, focava também em redação, né? Porque é bom você manter o modelo conciso, o modelo de forma adequada para vocês. E além disso, gente, tem outra questão, que é você fazer um planejamento personalizado. Falar, eu não vou começar por citologia em biologia, eu vou começar por genética, porque é uma coisa que eu tive mais dificuldade. Eu não vou começar em matemática com matemática básica, apesar de matemática básica ser uma coisa muito importante no Enem, mas eu não vou começar com isso, eu vou começar por alguma coisa que eu tive mais dificuldade. Eu tive mais dificuldade em análise combinatória, vamos começar por ela. Tive mais dificuldade em geometria plana, vamos começar por geometria plana. Então é mais ou menos assim, gente, é fazer uma coisa mais personalizada, né?
e para que vocês otimizem cada vez mais o estudo de vocês. Isso para vocês que estão calejados. Agora, para quem não está calejado, eu vou dar a próxima dica agora. Para você que realmente acha que não passou, porque não fez nenhuma quantidade interessante de acertos, né? O que eu diria para você é que você comece a ver como você vai estudar. Ah, eu vou utilizar a plataforma tal. Ah, eu vou utilizar só livro didático. Gente, dá para usar livro didático, acreditem. Eu cheguei a pegar um ano que eu estava estudando só por livro didático. Eu tenho aqui os livros ainda, Ricardo Feltri, eu tenho o Elo, né, para física, tópicos de física, eu tenho o Amados e Marto também aqui. Então chegou um período que eu cheguei a comprar esses livros também, que eu achei interessante para dar um aprofundamento. Então é assim, gente, vocês primeiro têm que pensar o que, que eu vou fazer. Eu vou estudar por livro, eu vou estudar por plataforma, eu vou fazer um estudo meio flexibilizado porque eu tô sem grana, então vou estudar pelo YouTube. Então vocês precisam pensar primeiro isso e depois vocês precisam se organizar. Para organizar, né, vocês precisam saber o tempo que vocês vão ter disponível para estudar. Vocês precisam saber se vocês vão trabalhar, né? Porque é uma coisa importante de saber, né? Se vocês não tiverem condições, se os pais de vocês não tiverem condições de pagar, vocês vão ter que trabalhar. E foi justamente o que eu fiz. Então, se você trabalha, você vai ter um tempo menor. Então, você tem que otimizar o máximo possível os estudos de você. Ah, vou trabalhar em tal turno, então no deslocamento eu vou dar uma estudadinha também no trem, no ônibus, daqueles conteúdos que são um pouco mais tranquilos, né? Por exemplo, história, ou então resolver algumas questões de biologia dentro do ônibus. Então tem que otimizar, dá para fazer tudo isso, tá, gente? Ressaltar que eu estudei desde 2014, né, que eu presto vestibular, eu sempre trabalhei. Isso implica dizer que eu nunca tive um ano em que eu estudei para o vestibular, em que eu pude simplesmente estudar para o vestibular. Então eu sempre trabalhei. E, meu, dá, sério, gente, vocês podem demorar um pouquinho mais, podem ter um pouco mais de dificuldade, mas dá para conseguir. Então pensem nisso, eu vou ter que trabalhar, então já vê um serviço, se possível, algum serviço que dê para vocês conciliarem com os estudos, tudo, que dê para vocês estudarem bem, porque o meu serviço, assim, eu realmente ralei para conseguir ele. Mas eu já sabia que se eu conseguisse esse tipo de serviço, eu ia ter um pouquinho, apesar de trabalhar, eu ia ter um pouco de tempo legal, assim, para eu poder estudar tudo. Só ia ter um prejuízo no sono mesmo, porque eu trabalho de madrugada. Então é assim, vocês pensam o tipo de serviço que vocês vão fazer, se vocês não puderem, se o pai de vocês não puder bancar, né, o curso de vocês, ou se vocês quiserem só estudar, vocês e não quiserem trabalhar, dá para estudar pelo YouTube também, então vocês acabam não estudando, não pagando plataforma nenhuma. No YouTube vocês vão ter que ir atrás de canais que sejam bons, né? Canais que tenham referências de estudo para vocês seguir alguma apostila, alguma coisa que vocês forem fazer. Por exemplo, eu vou estudar agora funções. Qual professor que eu posso ir atrás? Aí vocês podem pesquisar lá no YouTube que tem vários professores. Então é até interessante que no YouTube tem muitos professores diferentes e eles postam muita coisa boa. Porque até hoje na faculdade de medicina eu utilizo o YouTube para pesquisar algum conteúdo, alguma coisa para dar uma aprofundada e depois pegar nos livros que tem, tá? Que a gente tem na biblioteca virtual ou até mesmo na biblioteca física da faculdade. Então dá para conciliar o YouTube também, tá, gente? Porque, inclusive, quando eu tava prestando vestibular, teve um ano que eu fiz isso daí, que eu utilizei bastante aula do YouTube. Então, procurem direitinho o que tem. Vejam, é até legal, assim, para quem não tiver condições, fazer isso, porque vocês vão ter, sei lá, uma apostila digital do poliedro, então uma apostila digital de algum outro cursinho. O ESAG, eles costumam postar as apostilas deles lá, o ESAG. Eu não sei se eles estão fazendo isso agora, mas eles pelo menos postavam na época que eu prestava. Então vocês, sei lá, pega a apostila 1 e vê os tópicos. Aí você tenta pegar alguma coisa que tenha. Vocês leem, claro, né, a parte teórica da apostila, que é uma parte resumida, uma parte até que legal. E também complementam com algumas aulas que vocês veem no YouTube. Procura algum professor que para vocês tenha uma didática interessante e já era, dá para fazer isso, dá para fazer dessa forma. Vocês veem a parte teórica, né, vê a aula no YouTube e resolvem os exercícios da apostila, porque, meu,
Tem uns cursinhos aí que disponibiliza a apostila de graça, que nem o ESAG, que a lista de exercícios deles é muito boa, assim, muito boa mesmo. Mas claro, né, gente, vocês precisam ver como que vocês vão fazer para estudar. Tem que ter um lugar, né, um cantinho de estudo adequado para vocês organizarem as coisas de vocês. Vocês têm que montar um cronograma, né, de estudos. Então vocês faz lá uma tabelinha primeiro. De segunda a sábado eu vou estudar e domingo eu vou tirar para fazer prova, por exemplo. Então, de segunda, quantas matérias vocês vão estudar na segunda, quantas matérias na terça, quantas na quarta, na quinta, na sexta, assim sucessivamente. Eu costumava, gente, estudar 2 matérias por dia. Eu não gostava de estudar mais do que isso, porque eu assim, gostava de ter o máximo de contato com os conteúdos. E eu priorizava muito conteúdos de exatas que eu sabia que eu tinha mais dificuldade. Então, só para vocês verem, matemática, eu tinha contato com matemática quase que a semana inteira. Então, eu fazia bastante assim, apesar disso não se refletir tanto na minha nota, porque realmente eu tenho dificuldade, acabou me ajudando bastante assim a questão da matemática. Eu poderia ter acertado mais questões, né, nessa prova, que foi justamente a que eu não estudei, eu não toquei basicamente em nada, mas assim, é legal que vocês coloquem na semana para vocês terem mais contato, conteúdos que vocês tenham mais dificuldade. As coisas que eu não tinha muita dificuldade, eu priorizava mesmo fazer exercício, gente. Além disso, né, vocês têm aqueles roteiros, né, de estudo que vocês podem encontrar na internet. Eu sei que tem um roteiro do poliedro, que o pessoal tem lá 40 semanas, alguma coisa assim. Vocês têm o roteiro programático também do ESAG, né? O ESAG posta lá no site deles, na parte do ESAG Solidário. Vocês podem encontrar alguns outros roteiros, pode digitar lá no Google mesmo, roteiro de estudos para o Enem, etc e tal. No Projeto Medicina vocês encontram também. Agora, se vocês não quiserem pegar esses roteiros que já tem pronto para vocês estudar, vocês podem simplesmente montar o roteiro de vocês. Aí vai dar um pouco mais de trabalho, mas só que dá para fazer assim também. Eu cheguei a montar roteiros para mim e assim, para ajudar vocês, né, eu vou colocar aí no link, eu vou disponibilizar para vocês o roteiro que eu tenho, né, de outros anos, tudo, que tá bem organizadinho, tem tabela para planejamento, tudo. Então eu vou colocar o meu acervo todo aí para dar uma ajuda para vocês, tá, gente? Mas vocês podem fazer isso daí. Tem a planilha, né? Vocês podem alterar a sequência para vocês. Vocês podem pegar algum livro, alguma coisa que vocês achem na internet para vocês organizar na ordem de vocês. Então, assim, eu acho que é a parte mais delicada de montar um roteiro próprio, né? Se vocês quiserem montar algo próprio, que vai dar um pouco mais de trabalho, mas, não, mas é possível fazer assim também, que eu cheguei a estudar montado só com o meu roteiro. Então, assim, esse tempo, né, de como vestibulando, eu experimentei tudo, gente. Então, dá pra vocês conseguir ter um bom rendimento com tudo. É só vocês se organizarem. Bom, gente, uma última sugestão aqui. Quem tem muita dificuldade de montar roteiro, quem tem dificuldade de encontrar algum roteiro interessante na internet, mas que possa pagar, por exemplo, algum cursinho online, seja Exag Online, seja Estude, seja Descomplica, seja ProEnem, não importa, independente ou Ferreto, né? Independente da plataforma, ou Biologia Total, o pessoal fala muito também. Independente da plataforma que vocês vão utilizar, o mais importante é que vocês sigam ela, se vocês forem fazer isso. Eu lembro que teve, eu acho que foi não sei, eu não sei dizer pra vocês, mas foi nos últimos anos que eu cheguei a seguir por um tempo a organização do estúdio quando eu tava fazendo tudo, e eu achei muito legal, assim, tava convergindo bastante coisa com aquilo que eu precisava. Então eu lembro que tinha uma opção lá para eu selecionar a matéria que eu tinha mais dificuldade. Aí eu coloquei a que eu tinha mais dificuldade de matemática, que foi justamente um ano que eu tava com muita preguiça de montar planejamento, de fazer essas coisas, então eu simplesmente segui o roteiro deles. E eu tive um bom aproveitamento, gente. Então, assim, tudo, não importa a plataforma que vocês vão escolher, o importante é que se vocês forem escolher tal plataforma, vocês vejam se vocês vão saber montar um roteiro para vocês. Se não, segue o que eles colocam lá, porque eles têm experiência com vestibular, tá, gente? E aproveita, porque já vai estar tudo montadinho, é só vocês seguir e entrar e já era, tipo, e tem que se empenhar.
Não importa se vocês tenham 2, 3, 4, 5, 10 horas por dia, o mais importante é que vocês tenham assiduidade, então vocês têm que se doar, tá, gente? E eu vou falar agora sobre as minhas expectativas na TRI. Bom, gente, finalizando essa primeira parte, né, são dicas bem rápidas mesmo que eu queria dar para vocês, mas assim, com relação a TRI, o que eu acho que vai acontecer esse ano? Eu acho que, pelo menos para matemática, para ciências da natureza, para ciências humanas, a TRI ela vai ficar algo muito parecido, não com o ano anterior, com o ano de 2019. Eu acho que ela vai pegar os anos de 2017, alguma coisa parecida com isso. Depois vocês pesquisem lá. E eu acho que só para a parte de linguagens que a gente vai ter uma valorização. Então, linguagens, eu acho que a TRI vai ficar um pouco parecida com linguagens do ano de 2018. Então, assim, o ano de 2019, eu acho que foi um ano muito atípico com relação à TRI, porque ela veio muito baixa em todos os setores. Então, se você pegar os anos anteriores de TRI, ela realmente é um ponto fora da curva esse ano de 2019. Por isso que eu digo, como é um ponto fora da curva, não é algo que está acostumado a acontecer. Isso implica que os anos anteriores a esse ano atípico de 2019, também ao ano atípico de 2018, porque foi o inverso, né? A TR foi muito alto em 2018. Então eu acho que para as outras disciplinas, para ciências da natureza, para ciências humanas, para matemática, as TRs vão ser basicamente aquelas que foram antes do ano de 2018. E para linguagens, a TR vai ser parecida com a de 2018, vai ser bem alta, assim, eu acho. Porque realmente foi, eu acho que a área que mais deu trabalho. E o ano de 2019, gente, apesar de eu ter utilizado ele como referência para calcular minha média, se fosse basicamente isso, eu acho que não é um ano padrão, eu acho que é um ano atípico. Então é isso, essa é a minha opinião, cada um tem a sua opinião a respeito disso. Então me diz aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. É isso, gente. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu informei para vocês, eu vou postar vídeo todo domingo, porque eu agora tô com, ou pelo menos, né, uma vez por semana. Como eu voltei as minhas atividades da faculdade, tá muito corrido, mas toda semana tem conteúdo novo para vocês, tá? Então se inscreve no canal, indica para os amigos de vocês, compartilhem aí o conteúdo, se inscrevam também, sigam também no Instagram. E é isso, tá, gente? É nóis, sucesso, tchau!